Se naturalmente os Estados Unidos notar que Angola joga um papel muito importante na sua estratégia geopolítica, naturalmente essas relações poderão ser consolidadas. E vemos que, ao longo dos anos, Angola jogou um papel muito grande no Golfo da Guiné. Na última década, os Estados Unidos, em função da instabilidade que existia exatamente no Médio Oriente, na região do Kuwait, Iraque, Irão, eles tentaram encontrar uma alternativa a essa região. E eles veem com muitos bons olhos a região do Golfo da Guiné. Mas, contudo, enquanto buscam exatamente as alternativas, a nível geopolítico, eles desenvolveram essa tecnologia que permitiu, pelo menos a nível do gás, que passar de um estatuto de importador para exportador. Lembra-me que em meados dos anos 90, a Angola decidiu desenvolver o projeto LNG para fazer o aproveitamento do gás, por questões ambientais e também porque, apesar de tudo, o gás é uma fonte de energia e uma fonte de receitas. Nesta altura, o projeto foi concebido na base de $8 o pé cúbico e tinham como mercado destinatário os Estados Unidos. De 90 a 2013, quando o projeto LNG ficou concluído, naturalmente Angola teve muitas dificuldades em desfazer. Já está concluído, Pedro? Quer dizer, fazê-los mais depressa, não é? Porque senão corremos o risco de ser ultrapassados pela realidade. Exato, foram surgindo alguns problemas técnicos e eles estão a superar, mas o que é facto é que quando se conseguiu pelo menos o primeiro carregamento, levantou-se a questão para onde vender o gás, porque nessa altura Angola já tinha, inclusive através da Sonangol, criado infraestruturas em New Orleans, um porto de recepção desse gás, porque os Estados Unidos era o país destinatário, tanto mais que a primeira atividade, uma das presenças da Sonangol nos Estados Unidos foi com base no projeto LNG. Resultado, quando surgiu essa data, os Estados Unidos haviam descoberto formas de produzir o gás através das rochas schistosas e então passou, como disse, do estatuto de importador a exportador, quase que atinge nesse momento a autossuficiência. Resultado, Angola teve que, como o usado diz, procurar outras alternativas e o Brasil acabou por ser o mercado que adquiriu o primeiro carregamento. É mais ou menos um exemplo e eu acho que devia ser um aviso à liderança de que temos que repensar exatamente em diversificar a nossa economia, não só em função das relações dos Estados Unidos, mas também com o mundo no seu todo. Porque a 17 de novembro do ano passado, Obama, no discurso à nação, congratulou-se porque os Estados Unidos conseguiu atingir os mesmos níveis de produção de petróleo do produtor número 1, do primeiro produtor mundial, que é a Arábia Saudita. Quero com isso dizer que os Estados Unidos vai sempre à procura de soluções para os seus problemas energéticos. E, naturalmente, a economia angolana assenta 90% do petróleo, depende completamente de 90% do petróleo. Quer com isso dizer que se Angola é o sétimo fornecedor e se por qualquer razão os Estados Unidos atingir um nível de suficiência, de autossuficiência em termos desse commodity, que Angola deixará de jogar um papel muito importante para ir para os Estados Unidos, número 1. Número 2, os preços, é exatamente o que descreve esse binômio, procura e oferta. Baixa-se a procura, aumenta-se a oferta, baixam os preços dos produtos. Aí nós vimos, já tivemos duas crises. A primeira crise foi a meados de 90, onde o petróleo estava a $75 e acabou sendo vendido, comercializado a $8, $9 o barril. Tivemos um crash durante o crash financeiro de 2008. Em junho, o petróleo estava a ser comercializado a $145 o barril. Em 2 semanas, baixou para $30. É só para ver que há indicadores que, naturalmente, a nossa liderança devia levar em conta, porque são factos e eles vão acontecendo ao longo do tempo e, naturalmente, é importante mudar de estratégia. Agora, em relação à questão da energia, a energia é vital. Hoje, quer dizer, não se pode falar em desenvolvimento em parte nenhuma do mundo se não forem resolvidos os problemas energéticos, o problema da energia, o problema da eletricidade.
Porque desenvolvimento é isso, mesmo nos espaços mais recônditos, se naturalmente não tivermos as infraestruturas básicas, se houver energia, naturalmente as coisas acabam acontecendo. Mesmo um cidadão comum hoje, se pode julgar a performance de um governo através do fornecimento da água, energia e educação e saúde. São os 4 fatores que o cidadão utiliza para julgar, sobretudo quando é chegada a altura... E as telecomunicações também. Isso já é um ponto mais sofisticado, mas o que o cidadão comum precisa é isso. E o que pensamos nós que poderia ajudar era provavelmente Angola poder utilizar a mesma estratégia que utilizou no setor petrolífero. Lembramos-nos que nos primórdios da independência a produção de Angola andava aí entre os 100 mil e 150 mil barris dia. Hoje falamos de 1,7, 1,8 milhões de barris dia. Mas isso, por que é que aconteceu? E sobretudo, um setor que pouca cooperação teve em termos, quando digo na concessionária, a entidade responsável pela gestão do setor, concessionária versus Ministério dos Petróleos. Foram áreas que não tivemos quase cooperantes nenhum, mas aos poucos, com alguma dedicação e pragmatismo, foram capazes de resolver o problema. Hoje, em Angola, é ensaiada também as tecnologias mais sofisticadas do mundo. No setor petrolífero não existe diferença. As tecnologias utilizadas em Angola são utilizadas em qualquer parte do mundo. Por isso, se fizéssemos um decalque, utilizássemos a mesma estratégia que utilizamos a nível do setor petrolífero e decalcássemos para a energia, que é um setor extremamente vital, naturalmente teríamos muito a ganhar. Nas relações entre Angola e Estados Unidos, no ponto de vista energético, eu não vejo muito a questão financeira, mas eu vejo a necessidade de Angola absorver as tecnologias de ponta, porque foi exatamente isso. Porque, eu como digo, nos primórdios, só em Angola só haviam 3 companhias que produziam petróleo na altura. Era a Texaco, a Gulf Oil Company americana, a Texaco americana, e depois surgiu a Fina, estava a Fina também, a Petrofina, e depois surgiu a Elf. Como produtora era a Elf. Portanto, eram essas 4 companhias de referência. E, na altura, quer dizer, quem liderava as tecnologias eram os Estados Unidos. E hoje, o conceito persiste. Os Estados Unidos, apesar de tudo, são uma grande potência, é uma superpotência no ponto de vista tecnológico, no ponto de vista financeiro e em termos de economia. Eu acho que a economia dos Estados Unidos, enquanto movimenta 23 a 25 trilhões de dólares, a segunda economia só vai em 1,8, 1,2, que é a China. Não é? Há determinados aspectos que eu sei que Angola poderá ter os recursos para desenvolver os projetos que foram aqui mencionados, mas não perde nada por recorrer às tecnologias de ponta que os Estados Unidos utilizam. Eu acredito que precisamos repensar nisso, porque se Angola não aproveita essas oportunidades, os outros países o fazem. Por exemplo, nós estamos atrasados anos-luz comparado à Nigéria, o Ghana, Quênia e a África do Sul. Há muitos países em África que nós não estamos a dar conta, mas em termos de desenvolvimento, em termos de capacidade de realização de coisas, estão avançados, e isso ficou constatado durante a nossa visita em Wall Street em setembro do ano passado, onde a Nigéria, a presidente do mercado de capitais, apareceu na conferência a dizer: olha, sentimos naturalmente bastante diminuídos, porque estamos em Wall Street, um mercado que movimenta trilhões de dólares ano, mas nós na Nigéria o nosso mercado de capitais movimenta 108 bilhões de dólares. Quer dizer, 108 bilhões de dólares é uma diferença de quase 20 bilhões para ser o nosso GDP, o nosso produto interno bruto. O que é com isso dizer? São estes países, apesar das dificuldades no ponto de vista político ou social, mas estão a consolidar. E qual é a grande diferença? Cito também outro caso, mais 2 casos para citar e que me deixaram estupefacto. Foi o Botsuana, a diretora de fundos de pensões do Botsuana, anunciar que num país, Botsuana, um país com pouco mais de 1 milhão de habitantes, anunciar que tinham como fundo de pensões 48 bilhões de dólares. Temos o Ecobank, um banco de origem ganense, já está disseminado por vários países da África, na China, Inglaterra, e estão a tentar entrar agora nos Estados Unidos, com assets no valor avaliados em 37 bilhões de dólares. Quer dizer, esses países estão-se a consolidar porque descobriram que uma relação direta com os Estados Unidos
há de ser muito mais profícuo do que utilizar terceiras entidades. Essa estratégia que eu digo, gostaria de alertar isso em relação à necessidade e à importância das relações com os Estados Unidos. Porque se não vejamos, hoje o diretor das Nações Unidas que controla a estratégia energética no mundo através das Nações Unidas é um africano, serra-leonês. Se olharmos para essas referências todas, há um denominador comum. Qual é? São países anglófonos. São anglófonos. O facto de se terem a facilidade e a cultura de comunicar, eles fazem com que vão diretamente à superpotência.